Olá a todos e todas, um bom dia para vocês. Espero que todos estejam bem, juntamente com suas famílias. E na aula de hoje nós iremos ver um pouco sobre ligações químicas. O que são ligações químicas? Os átomos tendem a se ligar e, ao se ligarem, eles obtêm uma estabilidade. E o primeiro conceito que iremos ver é sobre a regra do octeto. O que diz a regra do octeto? Os átomos, ao se combinarem, tenderão a adquirir a configuração do gás nobre mais próximo, que é de 8 elétrons na última camada, por isso se fala que é octeto, para atingir a estabilidade. E aqui nós temos como exemplo o átomo de sódio, que tem número atômico 11, a distribuição na camada de valência fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ele tem 3 camadas, ele está no terceiro período, porque cada átomo, a depender do número atômico, ele vai ter um número diversificado de camadas, e essa última camada, já que se trata de um elemento representativo, ele tem um elétron na última camada. Esse número que vem ao lado do S, do subnível S, indica o período que ele está. Então, ele está no terceiro período e tem um elétron na camada de valência. Então, ele tem na camada K 2 elétrons, camada L 8 e na camada M 1 elétron. Ao perder esse 1 elétron da camada M, ele passa a ficar com a penúltima camada sendo a última e com 8 elétrons nesta camada, nesta última camada, obtendo assim a estabilidade e, consequentemente, completando o octeto. Então, o átomo de sódio tende a ceder um elétron para se estabilizar, formando o cátion sódio, que possui configuração de gás nobre. Lembrando que, ao perder esse elétron, ao ceder este elétron, ele passa a ser um cátion com a carga mais 1. Por que a carga mais 1? Porque ele tem, inicialmente, no estado fundamental, 11 prótons, ele passa a ter 11 ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Como ele cede elétrons, ele cedeu um elétron, ele vai ficar com 11 prótons e 10 elétrons, consequentemente, um próton a mais do que o número de elétrons. Por isso, o sódio fica com a carga mais 1. Então, alguns átomos, como o hidrogênio, lítio e berílio, eles vão se estabilizar segundo a configuração eletrônica do gás nobre hélio, que só tem 2 elétrons, né? E, consequentemente, é estável com essa quantidade de elétrons. Quando os metais se ligam a metais, eles vão ter uma formação, né, de ligação iônica ou eletrovalente. Isso quer dizer que vai haver a transferência de elétrons, então um átomo vai perder e o outro vai ganhar elétrons, e, consequentemente, há uma diferença de eletronegatividade grande na ligação iônica, e os átomos vão se atrair. Essa atração é eletrostática, por elétrons, um perdendo e o outro ganhando, e vão formar os cátions e ânions. Os cátions vão ter perdido elétrons, né, formando o íon cátion. Os átomos, aliás, vão perder elétrons, formando o cátion, e os ametais, eles vão receber elétrons, formando os ânions. Então, vai ocorrer normalmente entre metal e ametal, ou entre metal e hidrogênio. Quando acontece a ligação entre metal e hidrogênio, nós vamos ter a formação de um hidreto. A ligação entre o sódio e o cloro é uma ligação iônica, então o sódio é um metal, o cloro um ametal.
o sódio, ele é eletropositivo, o cloro eletronegativo, e o sódio vai perder esse um elétron da camada de valência, e o cloro, ele tem 7 na última camada e vai receber um elétron. Então, vai formar o quê? Nós temos aqui o sódio no estado fundamental e o cloro no estado fundamental também. Quando o cloro recebe um elétron do sódio, ele se torna um ânion maior do que o átomo que ele deu origem, e o cátion sódio vai ficar menor do que o átomo sódio que lhe deu origem. Então, o sódio perdeu um elétron, ficou com 8 na última camada, a penúltima camada passou a ser a última, e o cloro tinha 7 na última camada, ganhou um elétron do sódio. Isso, quando a gente fala que ganhou e perdeu, significa o quê? Como o cloro é muito mais eletronegativo do que o sódio, o que vai acontecer? Esse elétron do sódio vai ficar muito mais próximo do cloro, e por isso nós falamos que o sódio perdeu um elétron e o cloro ganhou um elétron. Então, ficou o quê? Na+, porque perdeu um elétron, e Cl- porque ganhou um elétron. Ou seja, o cloro vai ficar com um elétron a mais do que o número de prótons. Consequentemente, ele vai ficar com a carga negativa, se tornando em um ânion. E aqui nós temos uma outra representação do que ocorreu com o sódio e o cloro. Geralmente, nós vamos, na representação de Lewis, nós vamos representar a quantidade de elétrons que esse átomo tem na camada de valência. O sódio tem um elétron na camada de valência, ele vai doar esse elétron, né, para o cloro, que tinha 7 elétrons, para facilitar a visualização. Quando é perda de elétrons, nós vamos representar como X, e o eletronegativo, o átomo que precisa ganhar elétrons, nós vamos representar por pontinhos ou esses círculos menores. Então, o que vai acontecer aqui? 7 elétrons no cloro, com um elétron do sódio, ele completou o octeto. Observe como vamos representar a ligação iônica. Então, o sódio, eu vou representar aqui entre colchetes, com a carga do lado de fora desse colchete, mais o cloro, com a quantidade de elétrons que ele tinha, mais o elétron que foi recebido do sódio, com a carga negativa que ele passou a ter. Então, Na+, Cl-, e a representação do sólido cristalino, NaCl. Então, a forma correta de representar um composto iônico na sua ligação é o cátion entre colchetes, com a carga representativa do lado de fora, e o ânion também entre colchetes, com a carga do lado de fora. E o composto iônico, né? Quantos átomos de sódio? Um átomo de sódio e um átomo de cloro. Aqui nós temos a representação. Nós sabemos que todo o composto iônico vai formar uma estrutura cristalina, e neste caso aqui nós temos a estrutura cristalina do cloreto de sódio sólido, que são átomos de cloro circundados por átomos de sódio, consequentemente, né, átomos de sódio também circundados por átomos de cloro, formando uma rede. Por isso, nós temos um sólido cristalino. E também a formação dessa rede, esse tipo de ligação vai ser um tipo de ligação mais forte, e, consequentemente, vão dar essas ligações, né, entre átomos de sódio e cloro, vão dar as características deste composto, as características físicas e químicas. No caso das características químicas, como são ligações fortes, vão estar ligadas
diretamente as ligações, as propriedades físicas dos compostos. E os compostos iônicos, eles vão possuir alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, dentre outras propriedades, né, justamente pelas ligações iônicas, que são ligações fortes. Nós temos aqui um outro tipo de ligação iônica, que é entre o cálcio, ele está na 2A, então, se ele está na 2A, ele tem 2 elétrons na camada de valência e pode ceder esses 2 elétrons para ficar com 8 elétrons na última camada, a penúltima camada passa a ser a última, e com 8 elétrons nesta última camada, após perder esses 2 elétrons da camada de valência. O cloro, como vimos anteriormente, ele tem número atômico 17, 7 elétrons na última camada, que é a camada de valência, e ele tende a receber um elétron para completar 8. Por que ele tende a receber um elétron? Porque vai ser muito mais fácil receber um elétron, a quantidade de energia envolvida vai ser muito menor do que para perder esses 7 elétrons para ficar com essa penúltima camada sendo a última. Então, o cálcio vai perder 2 elétrons e o cloro vai ganhar um elétron. Então, o que vai acontecer aqui? Há uma regra básica para nós sabermos aí qual o índice para cada elemento na ligação. Quantos elétrons nós temos aqui no cálcio? Na camada de valência, 2 elétrons. Ele pode perder esses 2 elétrons. E o cloro, ele precisa de quanto? 1 elétron cada cloro. Então, aqui vai ser carga de um, índice do outro. Olha aqui o 2 no cloro. Então, o cloro só precisa de 1, então a carga que nós vamos ter aqui, o valor numérico do cálcio vai ser 1. Então, aqui representando a ligação, cálcio 2+, porque ele perde 2 elétrons, então ele vai ter carga 2+, e aqui nós vamos ter o cloro, que tem 1 elétron, né? Ele precisa receber 1 elétron, então vai ser Cl com os 7 elétrons e 1 aqui do cálcio. O cálcio tem 2, mas como o cloro só pode receber 1, então nós vamos precisar de 2 átomos de cloro. Então, como é que fica a fórmula CaCl2? Então, carga de um, índice do outro. Qual é a carga do cloro? -1. Então, aqui é carga 1, então eu vou precisar de 1 cálcio para 2 cloros. Observando aqui um método bem prático em relação às famílias, não sei se estão lembrados quando eu falei que pela tabela periódica nós precisamos apenas olhar a família do elemento químico. Então, os elementos da 1A, todos vão ter carga +1, porque eles vão ter 1 elétron na camada de valência. Ao perder esse elétron, ele vai formar carga +1. 2A, 2 elétrons, e assim sucessivamente. 3A, 3 elétrons. A 4A aqui, a gente não vai ter aqui por enquanto, porque a tendência seria perder 4 elétrons, mas a gente sabe que o que vai acontecer é compartilhar esses elétrons para formar o octeto também. E a 5A, eles não vão perder 5, eles vão ganhar 3 elétrons para completar 8, por isso se fala que tem a carga 3-, ou -3. 6A precisa receber 2 elétrons, consequentemente a carga vai ser -2. 7A e o hidrogênio, apesar que na tabela periódica a gente vê o hidrogênio lá na 1A, ele não pode perder esse 1 elétron, porque ele só pode completar 2 e adquirir a configuração do hélio, que tem 2 elétrons, e fica com a carga -1. No caso, o hidrogênio vai ter carga +1, -1 no caso da formação dos hidretos, porque ele vai ser +1. Nós temos aqui a outra
outro exemplo de composto iônico entre um metal e um ametal. Então, composto iônico sempre vai ser metal mais ametal ou o hidrogênio mais metal. Então, nós vamos ter aqui o alumínio, dá 3A, significa que ele tem 3 elétrons na camada de valência e precisa perder esses 3 para ficar com 8 na última camada. A penúltima camada passa a ser a última e, consequentemente, ele vai cumprir, assim, a regra do octeto. O oxigênio está na 6A, ele vai precisar de 2 elétrons para se estabilizar e adquirir a configuração do gás nobre mais próximo. Então, o alumínio tem 3, o oxigênio 2. Pela regra básica das ligações iônicas, carga de um, índice do outro. Então, se a carga do alumínio é 3+, o índice do oxigênio vai ser 3. A carga do oxigênio é 2, ele vem para o alumínio, então, carga de um, índice do outro. Então, de forma bem simples, basta cruzar aqui as cargas, né? Carga do alumínio vai para o índice do oxigênio, carga do oxigênio vai para o índice do alumínio. E a fórmula molecular, nós vamos ter o quê? Al2O3. Se fizermos a distribuição por pontos, a representação de Lewis, a gente vai ter o quê? 3 cargas aqui, 3x no alumínio, 6 pontinhos em volta do oxigênio. Então, 2 alumínios aqui vem para cá e 2 átomos, 2 elétrons do alumínio vem para o oxigênio. Então, um oxigênio, vai sobrar um elétron no alumínio. Aí eu vou precisar de um outro alumínio. No final, para completar, nós vamos ter 3 átomos de alumínio, 3 elétrons cada um, e 3 átomos de oxigênio, que é a carga do alumínio, com 2 elétrons cada um, e 2 átomos de alumínio com 3 elétrons cada um, que vai formar o composto iônico Al2O3. Na próxima aula, daremos continuidade.